mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Vou dizer, existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer, quando arrepia já era. E coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Oi, pessoal que tá chegando. Boa noite. Vamos só esperar mais alguns minutinhos pro pessoal entrar. Minha amiga Tininha também chegar e a gente iniciar esse bate-papo. Enquanto a gente está esperando, vocês que já entraram, se puderem me ajudar, clicando nesse aviãozinho que está aí ao lado e mandando convite para os amigos de vocês, pessoas que podem se interessar por esse tema que a gente vai abordar hoje, que são os desafios dos pais de crianças e adolescentes durante a pandemia, né? Eu me coloco nesse lugar, a Tininha também, e eu sei que muitos de vocês que estão aqui estão passando por esses mesmos desafios. Então vamos convidar o pessoal para participar, porque eu acho que pode ser um bate-papo muito interessante que vai ajudar muita gente. Tô mandando aqui uns aviõezinhos, tá? Enquanto isso vocês mandam também pra gente começar já já. Vai ser muito legal. Ajuda a gente aí, pessoal. Convida os amigos. Vamos dar só um tempinho, tá? Só uns minutinhos pra gente começar. Só pra dar tempo do pessoal chegar. É um tema muito importante, né? Muito pertinente. E a gente também vai abrir espaço para que vocês participem fazendo perguntas. Bem-vindos, todos que já entraram. Estamos dando só um tempinho para esperar o pessoal entrar e também para que dê tempo de vocês convidarem mais pessoas para participar. Pais de adolescentes, pais de crianças que estão vivendo desafios aí de dar conta de tantas atividades nessa pandemia, né? Além das que a gente já tinha antes. Agora, acompanhá-los na escola, entretenimentos e dar-lhe criatividade, não é?
Então a gente vai conversar bastante hoje sobre isso. E aí, para ter esse bate-papo, eu convidei uma amiga muito especial, profissional, minha colega de trabalho, que se formou comigo em Goiânia, psicóloga também. E além de ser psicóloga, ela é mãe de adolescente, né? Então, inicialmente eu tinha pensado em abordar um tema voltado para os pais de adolescentes. E ela disse: não, por quê? Vamos falar para os pais de crianças também, né? Até porque a gente vai aumentar o nosso público, tem tantas pessoas precisando, né, de ter esse apoio. E a gente, enquanto pais, nós estamos aqui hoje muito mais do que como psicólogas, mas também enquanto pais que queremos compartilhar com vocês as nossas experiências também, né? Então vocês vão ver que vocês não estão sozinhos. A gente tem algum conhecimento a respeito do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, mas isso não nos torna melhores do que outras pessoas, né? Nós também temos nossos erros, nossos medos, nossas inseguranças e vivemos isso no dia a dia. Então a gente quer compartilhar com vocês e orientá-los e ajudá-los, até porque a gente percebe que há um sofrimento muito grande por parte dos pais, né, em estarem se cobrando muito por terem assumido essa função, né, tão inesperada de um ano para cá, de ter que dar conta das aulas online, de ter que dar conta das crianças em casa, e a gente ainda tem agora esses decretos que acabam dificultando um pouco mais as coisas, ao mesmo tempo que é bom, porque realmente a gente está precisando se isolar mais, diminuir a circulação de pessoas, mas ao mesmo tempo também nos restringe bastante. O isolamento social tem sido algo muito sofrido, principalmente para as crianças, adolescentes, né, que não saem de casa para praticamente nada, enquanto que antes da pandemia a sua atividade principal social era a escola, né? Eu falo que a escola não é um ambiente só para a gente aprender, a escola é um ambiente social, que a criança ela interage, ela aprende muitas coisas relacionadas à convivência, ela se diverte, né? Então uma boa parte do tempo da criança é na escola, assim como para nós é no trabalho, né? Então se tiram o trabalho da gente, por exemplo, a gente também tem um grande sofrimento. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Então essa live é para os pais. Então se você é pai, se você é mãe, tá passando por esse momento, tá com muita dúvida, tá angustiado, não sabe mais o que fazer, vem conversar com a gente, que a gente vai acolher vocês, a gente vai compartilhar com vocês as nossas experiências e espero que a gente ajude em muitos aspectos. Tô vendo aqui tanta gente especial na minha vida, não vou falar nomes não, porque senão depois a gente acaba esquecendo de alguém e gera ciúme, mas tem muita gente bacana entrando aqui. Tininha, você já tá aí, meu bem? Me dá um oi. Eu não sei se você já tá aí. Se você tiver, me dá um oi pra eu te adicionar aí no nosso bate-papo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá bom? Me dê um joinha aí pra me falar se o som tá legal. Tininha tá aí. Então, eu vou convidar a Tininha para ela entrar, vou incluir ela aqui no vídeo. Como eu falei para vocês, a Tininha é psicóloga, ela é minha amiga, é mãe, né? Mãe de uma adolescente linda, uma mãe super guerreira que eu admiro demais e que compartilha, né? Já vem compartilhando há algum tempo os desafios que ela vive com essa filha linda, maravilhosa. No Instagram dela mesmo, né? Então sigam ela lá também, que vocês vão ver o quanto conteúdo legal que ela tem. Ela entrega muito conteúdo, gente. E rede social hoje é isso, a gente consegue muito conteúdo, a gente consegue ajudar muitas pessoas, a gente consegue ser ajudado. Então sigam a Tininha. Depois você coloca aí, Tininha, o seu Instagram pro pessoal seguir, apesar de que você também está ao vivo, né, no seu Instagram, Tina RM Psicóloga, não é isso? Depois digita aí pro pessoal tá acompanhando você, tá? Então eu vou convidar ela aqui para entrar e a gente começar esse bate-papo.
Oi, Oi! Boa noite! boa noite. Quanto tempo, né, amiga? Então, já deve ter uns 2, 3 anos que a gente não se encontra, né? É verdade. A gente vem Que se falando honra! sempre, né, por telefone, por mensagem, mas nessa vida corrida aí, eu Sim, quero te agradecer inicialmente por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que é um desafio, né? Mais um desafio para nós, sim. porque a gente não está muito acostumado a ter essa exposição. A gente está aprendendo isso também, né, amiga? Não é muito confortável, Mas não. não, mas é bom a gente sair da zona de conforto, né? Sim, Mas o que mais me motivou a fazer essa live e convidar você especialmente é saber que a gente vai conseguir, às vezes, ajudar tantas pessoas, sabe? Que estão passando por situações semelhantes que a nossa, por vezes diferentes, mas que de repente podem se inspirar também, né? Não que nós sejamos exemplos de que faz tudo certo, muito pelo contrário, eu tenho certeza que assim como eu, você também às vezes erra. Somos muito. humanas antes de sermos psicólogas, né? Sim. Mas acho que a experiência, trocar a experiência é muito bom, né? Então quero te agradecer por ter topado esse desafio comigo. É um tema muito importante, mas é difícil até de ser falado justamente pela delicadeza, pelas particularidades. Então a gente vai tentar abordar com muito cuidado para ajudar todo mundo. Então eu queria que você se apresentasse para as pessoas, né? Eu falei bem geral sobre você, mas de repente você quer acrescentar algo mais, falar um pouquinho sobre você para a gente começar. Só para começar, que eu achei o máximo você me chamando de Tininha, porque me arremete tantas lembranças da infância, da nossa época de faculdade. Então, assim, já me senti emocionalmente muito acolhida só por ser chamada assim. É como se tirasse a gente daquele lugar que está ocupando agora e voltasse, tipo assim, ó, você é tão humana quanto, viu? Pode voltar a ser meio moleca, vamos dizer assim. Foi ótimo ouvir você me chamando assim, viu? Muitas lembranças foram despertadas. Então, meu nome é Joventina, Tina ou Tininha. Me formei na Católica aqui em Goiânia junto com essa moça, com a Lília. A gente formou em 2005, né? Vamos fazer 16 anos de formada agora, parece que foi Oi, ontem. é E verdade. desde então, atuando como psicóloga clínica, hoje eu estou com consultório em Goiânia e fazendo o atendimento online que propicia a gente atender pessoas de qualquer lugar do mundo, que é uma honra e que é um prazer muito grande, né? E trabalhar com crianças e adolescentes é um desafio muito grande. Você tem duas crianças, eu tenho uma jovem adolescente de 11 anos em casa, então, assim, os desafios são diários, são constantes. Não dá para dormir no ponto, porque as coisas acontecem numa velocidade muito grande e a gente tem que se reinventar o tempo todo, né, para dar conta dessa demanda, ainda mais quando se está sozinha nessa jornada, né? Torna o desafio ainda maior, mas tão prazeroso e tão enriquecedor que assim, que nem tem como reclamar, é mais uma constatação mesmo que é tão gostoso ficar com esse ônus e esse bônus sozinha também, viu? É verdade, amiga. Mas ó, deixa eu te falar, eu não consigo te chamar de Joventina, eu sempre vou te chamar de Tininha, viu? Não dou, Adoro! Fica à vontade, não já consigo, amo. porque eu acho que, como você falou, o Tininha parece que ele nos remete a tantas coisas, né? Você é uma amiga muito especial Sim, para mim, uma pessoa em quem eu confio obrigada. muito enquanto profissional. E eu admiro muito toda a sua evolução enquanto psicóloga, né? Também. Mas é Tininha, para mim sempre vai ser Tininha, Sempre vai tá? ser. Sempre. Então. Amiga, eu venho sempre vendo você, né, já há algum tempo, acompanhando você com a Sofia nas redes sociais. Infelizmente, a gente não pode estar tão perto quanto a gente gostaria, né? E todos os seus desdobramentos para conseguir lidar com esse momento que a gente está vivendo agora, né? E algumas coisas me encantam bastante, porque eu percebo que a gente fez uma videoconferência ontem, né, para discutir algumas coisas, e a gente estava falando sobre a questão da autonomia, né, das crianças, e o quanto que às vezes isso dificulta um pouco as coisas entre a gente, né, nos angustia e ao mesmo tempo nos alivia, né, é uma ambivalência muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente acha bom que eles estejam dando conta de fazer algumas coisas sozinhos, em outros momentos eles precisam da gente. Então, por exemplo, eu vou compartilhar algo meu, que eu vivo com uma criança de 7 anos, mas eu queria também que você compartilhasse algo seu, porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão se identificar com ambos os públicos, né? Uhum.
Então, por exemplo, aqui em casa, né, durante essa pandemia, eu tive que aprender a confiar mais na minha filha, dar mais autonomia para ela, no momento de, por exemplo, assistir a aula, que para mim não entrava na minha cabeça que ela ia conseguir assistir uma aula sozinha na frente do computador. Parece que a gente se esquece que eles vão para a escola sozinhos. Né? Assim, que a gente deixa eles lá e que eles ficam lá a tarde inteira sozinhos. É como se isso nunca tivesse acontecido, né? Então a gente, enquanto pais, a gente às vezes quer assumir uma função que não é necessária, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a dose de até onde a gente pode deixá-los e até onde a gente precisa acolher. Então um desafio muito grande para mim foi conseguir fazer esse distanciamento, né, e permitir que ela fizesse sozinha, ou às vezes até incentivá-la a fazer sozinha. Em alguns momentos ela gostava, achava bom ficar sozinha ali na frente do computador, aquela empolgação, né, de conseguir mexer no computador sozinha. Em outros momentos, ela até hoje pede minha ajuda, né, me solicita, e eu preciso às vezes dosar até que ponto que eu vou para não deixá-la acomodada também, até que ponto que realmente ela precisa. Então é um desafio muito grande, porque aqui a gente não está falando do que a gente deve fazer enquanto a gente está orientando as crianças, mas enquanto nós, né, o nosso papel, o que que realmente, né, quando eu falo para vocês assim, será que eu precisaria estar me preocupando tanto quando eu faço a reflexão de que durante tanto tempo ela ficou na escola sozinha, longe do meu olhar, e eu nem sabia o que estava acontecendo, a não ser pelo comunicado dos pais, dos professores, né? E agora eu acho que eu tenho que ficar o tempo todo vigiando. Então, me libertar disso me ajudou um pouco, muito, na verdade. E eu acredito que também ajudou muito ela a se desenvolver, né? Como que tem sido para vocês? Como é que você tem vivenciado essa questão, assim? Aqui eu tenho uma realidade de... Começou com 10 anos, né? Assim que ela tinha completado 10 anos, que foi quando tudo começou. Então já está numa fase, assim, muito diferente da sua de 7, né? Então, assim, eu sempre Uhum. deixei muito livre, mas sempre cobrando e observando se ela estava sendo responsável com a liberdade que eu estava oferecendo. Então, assim, ela era já é comprometida com os horários de acordar, de ligar o computador, de fazer a higiene pessoal, de sentar, de fazer as tarefas todas no horário que ela julga que seja importante. Então, assim, existe o monitoramento, mas existe o distanciamento. E eu percebi que todas as vezes que eu era solicitada, era muito mais de uma acolhida emocional, de uma necessidade emocional, tipo assim, fica aqui um pouquinho comigo, tá chato pra caramba isso aqui, do que de uma necessidade do tipo assim, eu não tô conseguindo fazer essa tarefa, ou eu não tô conseguindo lidar com esse aplicativo ou com esse site aqui que a escola tá mandando. Então era muito mais uma necessidade emocional, do afeto, de saber assim, olha, ela tá aqui, que legal, eu tô indo pra escola sem sair do lugar, e que quando eu preciso, a minha mãe tá aqui, basta eu solicitar que em 2, 3 segundos ela tá aqui do meu lado. Então, assim, é muito importante a gente manter esse distanciamento, mas com observação, porque cada criança, cada adolescente tem uma maturidade, isso nem sempre está ligado com a idade, tem muito mais a ver com as experiências que essa criança, que esse adolescente tem, com a forma como essa família lida, porque se for uma família super protetora, é claro que essa criança vai ficar emocionalmente mais dependente, né? Então, assim, tem que ter esse distanciamento para haver esse comprometimento maior. E, assim, é interessante deixar claro que isso aqui não é uma receita de bolo, né? Que o que funciona muito bem na minha casa pode ser, assim, um terror na casa de outra pessoa. Então, cada criança, cada adolescente é um mundo, cada família tem o seu jeito próprio de funcionar e não existe aquele método, ah, tá errado, tá certo. É o que funciona. Então, assim, se o que funciona para Uhum. umas famílias é a mãe sentar do lado da criança e participar da aula online o tempo todo, ok. Se é aqui, eu nunca fiz isso, a não ser quando a escola solicitava a minha presença, porque tinha momentos que era solicitado que a gente estivesse junto para participar realmente dessa aula, aí era uma outra situação. Mas fora isso, eu sempre mantive o distanciamento, mas sempre observando se o que ela estava produzindo estava de acordo com o esperado. Claro que a gente tem que deixar isso muito claro, e essa é uma demanda muito grande de consultório. As famílias querem manter o mesmo nível de exigência de antes, numa realidade completamente diferente. Então entra em choque, Uhum. porque como? Eu, enquanto mãe, falando da minha experiência, eu tenho zero habilidade técnica para ensinar tarefa. Zero.
E no dia que eu aceitei isso, muito antes da pandemia, graças a Deus, muito antes da pandemia, eu aceitei que essa não era uma realidade que funcionava para mim, porque me gerava estresse, me gerava brigas desnecessárias, a gente se afastava. Então, fazer tarefa para mim era sofrido, ajudar a fazer tarefa para mim era sofrido porque eu não tinha habilidade técnica. Então, eu fazia um desfavor à educação dela. Que eu fiz? Entrei em contato com a escola. Falei, olha, aqui na minha casa não está funcionando. Essas tarefas eu não tenho condições técnicas de ensinar, não tenho habilidade para isso. Então, quando eu vou ensinar, ela fala que eu estou ensinando errado porque a professora explica de uma outra forma. Então, eu comuniquei à escola que provavelmente iria chegar tarefas sem serem concluídas porque eu não ia atrapalhar o desenvolvimento dela. E eu fui prontamente acolhida pela escola, não, e assim, acolhida mesmo. Tipo, que bom que você está falando que não consegue, que quando ela chegar com tarefa incompleta, a gente vai saber o motivo, nós não vamos cobrar dela, a gente vai dar um apoio extra por causa disso. Então, assim, a família ela precisa enxergar qual é o limite de atuação. Eu enxerguei o meu muito antes da pandemia, para o bem da minha saúde mental, para o bem da saúde mental dela. Então, esse estresse eu não tive aqui, mas eu acompanho diariamente famílias que querem manter o mesmo nível de exigência que antes, e não dá. O pai e a mãe, eles nem sempre eles vão ser pedagogos, eles não vão ter essa habilidade técnica de passar o conteúdo da mesma forma que o professor, e eles precisam, assim, se livrar desse papel, dessa obrigatoriedade de dar conta, porque é muito pesado ter que dar conta, né? É, concordo com você. Eu tenho visto muito no consultório, né, e vivenciado isso pessoalmente também, porque uma vez que a criança está em casa, e a gente tem essa mudança de modalidade de aula, né, que ninguém estava esperando, a gente pega muito isso para nós, até porque a gente se compara muito, né? Então, assim como a gente bate tanto na tecla, né, de que, por exemplo, a gente não deve comparar uma criança com a outra, cada criança tem a sua individualidade, tal, tal, toda aquela coisa, mas às vezes a gente não leva isso para nós, porque nós também somos diferentes. Existem pais diferentes, existem pessoas com habilidades diferentes, e a rede social é uma ferramenta muito boa, mas que também, às vezes, nos ilude muito. Porque a gente vê um recorte, né, de uma situação, por exemplo, às vezes uma mãe ensinando um filho na escola, ou até brincando, fazendo uma atividade super bacana, mas a gente não tem ideia de todo o contexto, né? A gente sabe que tem muita coisa que é publicidade, né? Então, Sim, isso faz com que a autopromoção, gente, às né? vezes, se sinta muito... E às vezes isso faz com que a gente se sinta pior, né? Tipo, nossa, mas eu tinha que dar conta. Eu acho que a mulher se cobra até mais do que o homem nesse sentido, né? Porque a gente acaba pegando isso para nós, essa responsabilidade. Então é como você disse, se libertar disso, não que a gente vá deixar correr frouxo e não se Sim. importar, não é isso. Mas é saber até onde que a gente pode ir, até onde que realmente é da nossa responsabilidade, né? Até onde que a gente dá conta, porque de repente se a gente se força, a gente acaba não conseguindo fazer direito, né? Eu percebo, por exemplo, que em alguns momentos, eu falo que o tempo que eu passo com as minhas filhas em casa acompanhando aula online, não é um tempo de qualidade de forma alguma, porque é um tempo tenso, é um tempo corrido, é um tempo em que a gente fica nervoso, às vezes a criança fica nervosa, às vezes a gente fica nervoso, né? Então o fato da gente estar passando muito tempo em casa com eles, no caso, eu sei que tem muitos pais que não conseguem fazer isso, acaba sendo um tempo ruim, entre aspas, porque não é um tempo de qualidade. E é muito difícil a gente conseguir fazer isso de forma lúdica, né? Porque a gente O tem toda tempo uma coisa ali todo. para acompanhar. E mesmo os pais, imagina assim, os pais que não conseguem fazer, porque eu falo assim, eu ainda tenho o privilégio de conseguir fazer essa escolha de eu vou parar de trabalhar à tarde para acompanhar minhas filhas nas aulas online. E aqueles que não têm essa possibilidade, né? Que precisam trabalhar e ficam ali com o coração apertadinho, pensando assim, nossa, como é que será que tá lá em casa? Será que dá conta? Será que tá dando conta? Será que deu tudo certo? Às vezes tem que chegar em casa e ainda ter que refazer tudo aquilo, né? Então tudo isso gera muita angústia, né? E o tempo de qualidade que a gente precisa ter com eles de fato, né? Que seja 15 minutos por dia, às vezes deixa de existir em função de todo esse estresse que a gente vive no nosso dia a dia, não é? Essa tem sido a proximidade que distancia, né?
É o excesso de Uhum, proximidade que deixa distante, porque essa proximidade em excesso está gerando muito estresse. E a tendência natural do ser humano, quando está em situação de estresse, é tentar se afastar do ambiente ou da pessoa que está gerando esse estresse. Então, é a proximidade que não está sendo boa. Tem que ter muito cuidado com isso uhum. também. Muito, muito cuidado, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou repensando muitas coisas, sabe? Às vezes de terceirizar algumas coisas, de contratar alguém para acompanhá-las, porque realmente, às vezes, não vale a pena todo esse desgaste, né? Da gente achar, não, eu vou estar lá, eu vou estar olhando. A gente que é mãe, a gente tem mania de achar que a gente é que dá conta que a gente sabe tudo, né? Mas não é. Às vezes vão ter pessoas mais capacitadas que a gente para conseguir acompanhar e orientá-los com mais qualidade, sem todo esse estresse. Até porque o simples fato de ter essa ligação, né, é ser pais e filhos já é diferente, né? Às vezes já dificulta um pouco as coisas. Né? Os filhos não são do mesmo jeito perto da gente que são longe da gente, Não mesmo, e nem né? deveriam ser, né? Porque tem que ser Uhum, desenvolvida essa individualidade que não é desenvolvida não sob os olhos dos pais. Eles precisam desse distanciamento uhum, para conseguirem desenvolver. E é interessante a gente sempre pensar assim, né? O que é mais importante? É ter seu filho alfabetizado aos 6? Ou é ter a saúde mental dele preservada para o resto da vida? Né? Porque esse excesso de uhum. cobrança que algumas escolas fazem está adoecendo. Então, é uma cobrança muito grande, como se ele estivesse em sala de aula. E falando a nível cerebral, é impossível manter a concentração por um período maior que 50 minutos de forma seguida. Não tem como. E a escola quer ficar 5 horas seguidas dando aula, com intervalo de 10 minutos só, nesse período de 5 horas. Então, não é produtivo. É assim, é um desfavor mesmo. Então, até que ponto manter as notas lá em cima, manter o aprendizado, deve ser a prioridade nesse momento. E é uma preocupação que não deve ser dos pais, é uma preocupação que a escola que precisa se adequar a essa nova realidade, a escola que precisa entender que essas crianças estão com déficit educacional e lidar, e tentar recuperar esse tempo perdido e não a gente se virar e morrer nos 30 e causar danos emocionais que podem ser permanentes se não forem tratados em função de saber ler, em função de saber tabuada, de saber estados e capitais. Qual o sentido? Uhum. Acredito que assim, a criança ela tem uma neuroplasticidade, né? Ela tem uma capacidade de aprender muito mais rápido do que a nossa, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas coisas. Então, é claro que assim, há um prejuízo, né? A gente não pode negar isso, mas não é um prejuízo individual. É um prejuízo coletivo. Então, quer dizer, todo mundo vai ter que correr atrás. Não é uma coisa assim, tipo, uma criança ficou prejudicada, uma Uhum. criança ficou para trás. É a turma inteira, é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro. Né? Então, se, por exemplo, a gente for pensar na questão do desenvolvimento escolar, a escola ela vai ter que se adaptar para conseguir reavaliar, não reavaliar, mas reorganizar esse conteúdo para a realidade dessas crianças, né? Então, a gente tem que pensar muito na questão da saúde mental deles também, porque se a gente cobra algo que nem a escola está conseguindo atender, imagina, essas crianças não têm condição de sozinhas correrem atrás de estudo, né? É uma condição completamente diferente. E isso é tão sério que crianças estão desenvolvendo crises de ansiedade severas, assim, de parar em Uhum. pronto-socorro mesmo com sintomas físicos fortíssimos. Então, não é uma frescura, não é para chamar atenção, é uma crise muito grande que está tendo. E, assim, nesses momentos a gente vê o quanto a saúde mental das crianças estão prejudicadas. Porque o excesso de cobrança está aí o tempo todo, essa necessidade de sempre produzir, essa necessidade de ter conteúdo. São escolas que normalmente estão muito preocupadas em manter os níveis de notas, vamos dizer assim. Então, cobra e joga, derrama tudo como se a criança tivesse que dar conta daquilo o tempo todo. Então, assim, a família tem que ter um cuidado muito grande em entender o que é prioridade. Então, assim, o que é prioridade? Manter as notas no mesmo padrão que estava ou manter a saúde mental? Aqui eu nem preciso falar qual que foi a prioridade, né? Eu nem olhei as notas, nem olhei. Eu sei que passou, porque ela se dedica, mas não era uma coisa que para mim chamava atenção. A única coisa que eu pensava assim, tá tendo uma dificuldade maior em tal disciplina, então vou recorrer para a escola e falar assim, olha, nessa disciplina tá tendo uma dificuldade muito maior, então vamos tentar dar uma atenção maior aqui nesse ponto. Mas fora isso,
Foi, porque eu preciso ter a saúde mental fortalecida. Principalmente ela tá naquela transição muito delicada de pré-adolescente, que já não é criança, mas também não se reconhece como adolescente, tá naquela coisa, naquela confusão toda em busca da própria identidade. Eu vou forçar uma criança nessas condições a produzir mais do que consegue, sem o apoio do professor? Eu não teria coragem de fazer isso. Seria assim, uma tortura emocional muito grande, né? A gente tem que ter esse cuidado Uhum. muito grande, assim, de reduzir as expectativas, de reduzir o nível de cobrança e ajustar isso à realidade que está vivendo. Sim. E para cada fase vai ser algo diferente, né? Eu vejo que, assim, como hoje em dia nós estamos acostumados a colocar as crianças na escola cada vez mais cedo, né? Então, muitos pais precisam trabalhar, as crianças vão para os berçários, vão para a educação infantil, né? As minhas mesmo entraram na escola com 2 anos de idade. Então, né, até nessa fase, que são bebês ainda, né, a gente percebe a preocupação do tipo, poxa, e agora? Não está na escola? Né, o que eu vou fazer? E é claro, é super natural que eu, enquanto mãe, não saiba muito o que fazer, né, de forma pedagogicamente com uma criança, porque eu não tenho esse conhecimento. Na escola a gente vê, nossa, eles são, né, super dinâmicos, tem muitas atividades, ensinam de forma lúdica. Se eu for sentar com uma criança de 5, 6 anos de idade, para ensinar para ela o alfabeto, assim, daquela forma maçante, como a gente acredita, né, ela vai ficar extremamente entediada. Então, a escola tem toda uma forma lúdica de ensinar. Então, a gente também, eu vejo muitos pais, crianças sofrendo muito com esse questionamento. Será que eu estou fazendo? Será que eu devo colocar, manter na aula online? Será que eu devo retirar? Né? Será que eu devo. Então, todo aquele questionamento, tipo assim, nossa, agora a responsabilidade minha. Se eu não fizer alguma coisa, o meu filho vai ser prejudicado, sabe? E eu quero mandar um recado somente para esses pais. Eu me lembro que ano passado, Tininha, foi em julho, mais ou menos. Eu nunca me esqueci disso. Eu até já tinha tirado a minha caçula da escola, na época tinha completado 4 anos, e eu tirei justamente porque estava um sofrimento intenso para todo mundo aqui. E uma mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp, desesperada, eu nem sei quem é, ela deve ter pegado meu número no Instagram mesmo, e a mensagem foi a seguinte: me ajuda. O meu filho tem 4 anos, 3 ou 4 anos de idade, e não está conseguindo assistir às aulas online. Eu não sei mais o que fazer. É um E eu bebê. respondi, um bebê. Não vai ser nenhum desastre se o seu filho não assistir a aula com 4 anos de idade. E talvez, você também não tem a obrigação de ser professor e de ter que dar conta desse papel nesse momento. É claro que uma criança maior, que já está na educação infantil, a gente até já está acostumado a ter que acompanhar em algumas coisas, ajudar na tarefa de casa, a gente vai Sim. até reaprendendo, né? Uma série de coisas que a gente já esqueceu. Mas uma criança que está na educação infantil, na primeira infância, não é uma prioridade para ela agora estar, pelo menos eu penso assim, que não é uma prioridade para ela agora estar na frente da tela assistindo uma aula online. Eu escolhi no ano passado tirar minha filha da escola e muita gente foi contra isso na época, né? Porque eu vi o sofrimento que isso estava causando tanto para ela quanto para mim. E hoje, até a professora dela virou para mim e falou assim: Lília, foi a melhor escolha que você fez. Porque hoje ela está muito mais madura, a gente percebe que ela está muito mais interessada. Agora ela vai fazer 5 anos, né? Então eu coloquei ela novamente, mas de uma forma muito leve, são só 2 horas de aula por dia. Diferente. E sem tanta cobrança, é muito lúdico, sabe? A metodologia que eles utilizam. Sem aquela cobrança. E se eu percebesse que ela não daria conta de novo, que seria um peso, eu tiraria de novo. Uhum. Eu tirarei de novo, mas por enquanto tá tudo bem, né? Mas é claro que a situação é diferente da educação fundamental, do ensino fundamental, do ensino médio e tal. Mas o que eu quero dizer é isso, é porque muitos pais às vezes ficam extremamente angustiados de não saber o que fazer. Será que o que está fazendo é certo? Será que se eu colocar na escola é certo? Será que se eu tirar da escola é certo? Porque parece que a responsabilidade é nossa, de ter que acertar agora de qualquer jeito, sabe? E é uma cobrança que a própria sociedade e as redes sociais, esse acesso de informação tá aí para cobrar, né?
Porque assim, é como se tivesse que saber ler aos 5, aos 6 anos, é como se tivesse que saber tabuados, todos os estados, tudo isso na ponta da língua. Quando você for pensar na realidade, em qual momento da nossa vida a gente precisa dessas informações na ponta da língua assim tão prontamente, né? Então são situações e são condições que não devem ser priorizadas nessa fase da vida. O que seria o ideal? E vamos partir para o ideal, né? Aproveitar esse tempo maior em família e ficar junto. E esse ficar junto não necessariamente tem que estar fazendo algo, porque a gente também se cobra, né? Eu lembro que quando eu achava que a quarentena seria apenas 14 dias, em março do ano passado, há exatos um ano, eu pensava assim, caramba, eu vou comprar jogos, eu vou jogar Uno, eu vou jogar dama, vamos aprender xadrez, eu saí ligando os lugares, não comprei nada, né? Ainda bem, porque ia ficar entulhada aqui. E assim, a gente vê qual a necessidade de estar sempre tendo que fazer alguma coisa, porque se estar fazendo sempre alguma coisa é muito gerador de ansiedade. Então, assim, por quê? O ficar quieto, o silenciar, o ter um tempo mais tranquilo, um tempo de sem esse excesso de informação é altamente saudável. São coisas que eu falo para os meus pacientes quase que diariamente. Aprenda a não fazer nada, porque o fazer Uhum. nada é altamente incômodo, porque é quando você está sem estímulo nenhum, você começa a se ouvir. E o se ouvir, para a maioria das pessoas, é assustador. Então ninguém quer se ouvir. Então tá todo mundo o tempo inteiro consumindo informação. Tá lendo, tá vendo filme, tá com o som ligado, tá no Instagram, tá respondendo e-mail, tá sempre tendo que fazer alguma coisa. É raro alguém que simplesmente faz comida. Tá fazendo comida com o som ligado. Eu, às vezes, sou uma dessas também. Não tô dizendo que faço tudo bonitinho, não. Eu também me enquadro nessa. Mas tá sempre com uma ou duas fontes de informação sendo gerada. O cérebro não aguenta. Então, quando silencia, vem os gritos de socorro. E ninguém está preparado para ouvir os próprios gritos de socorro. Por isso que tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E assim, crianças estão adoecendo. Crianças estão realmente adoecendo emocionalmente por esse excesso de informação, por esse excesso de cobrança que as famílias impõem de estar sempre tendo que fazer alguma coisa. E o quando a gente precisa entender que o fazer nada é altamente produtivo. O ócio é produtivo. A gente precisa se permitir não fazer nada. E eu vejo isso aqui em casa, quando eu falo, sai do celular, fica assim. Ela, mas eu vou fazer nada. Eu falo, vai, fica sem fazer nada. Ai, que saco, que tédio, que não sei o quê. E eu falo, não, fica sem fazer nada um pouquinho. E assim, 5 minutos é quase que uma sessão de tortura. Ficar sem fazer nada. Eu Aham. puxo, vem ver o pôr do sol, vamos passear com a cachorro, vamos fazer alguma coisa, mas é entediante, porque tem que estar sempre consumindo alguma informação. E essa é da É muito. geração. Não, mas não é só de adolescente, não, viu? Crianças também. A gente projeta muito neles, né? Essa nossa inquietação. Então, às vezes, a gente não consegue ter esse tempo pra gente, e eu escuto muito isso, né? Não tenho tempo para mim, e a gente acha que eles também vão ficar inquietos, desconfortáveis. As minhas filhas aprenderam uma palavra aqui, de um ano para cá, que é uma palavra, não, uma frase, que é estou entediada. Então, elas já acordam falando, estou entediada. Que não tem muita coisa para fazer. Mas é incrível. Mas esse que você pontou é extremamente pertinente. Porque o silêncio para nós incomoda às vezes, porque realmente é a hora que vem as reflexões. Mas a criança, ela tem atividade, né? Ela não tem nada para fazer. Por menos estruturados, né? Coisas menos prontas, para que eles possam. No consultório a gente utiliza mais materiais não estruturados. E se você observar, a Sim, criança ela tem muito, aqui em casa, por exemplo, elas preferem 1000 vezes pegar uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão, qualquer coisa, alguma coisa que chega para mim, do que pegar um brinquedo pronto lá, todo eletrônico e musical e brincar. Mas acontece se elas tiverem tempo. Porque se eu encher o dia delas de atividade, elas não vão conseguir executar, elas não vão conseguir libertar essa criatividade que elas têm, né? sim. Por isso que é importante dar uma desacelerada, né? Ouvir, parar um Uhum. pouquinho,
criar novas coisas para se fazerem, fazer uma receita, pegar um bolo, que seja bolo de saquinho, vai fazer um bolo, que seja recortar canudinho, ajudar a enxugar a louça, limpar uma casa, molhar uma planta, qualquer coisa, já vai tirar esse do automático, de ter sempre que fazer alguma coisa. E trazer para o serviço manual também auxilia no controle da ansiedade, né? Porque o foco está todo aqui, é diferente de um brinquedo que você não precisa pensar muito, você simplesmente vai fazendo. Então a gente sempre tem que pensar no sentido assim, o que eu estou preservando a saúde mental? O que eu posso fazer para que isso melhore a saúde mental dessas crianças e desses adolescentes, né? O excesso de informação está aí, isso é um fato e é um desfavor também, não é vantagem nenhuma. Mas em que momento desacelera, né? E aqui é um desafio, estou falando isso assim, por in loco mesmo, é um desafio muito grande tirar da tela, não deixar não fazer nada, tirar uma soneca no meio da tarde é quase que assim, é ofensivo falar para não fazer nada, chega a ser ofensivo mesmo. E assim, é um cuidado muito grande que tem que ter com todas essas questões, com todas essas particularidades que essas crianças estão tendo nesse momento que a gente, nem nós adultos estamos conseguindo lidar. Então a gente tem que reduzir o nosso nível de cobrança para que essas crianças sejam mais adaptativas e mais ajustadas nesse momento. Se nem a gente está sabendo lidar, como é que a gente quer cobrar com que elas tenham disciplina? Não estou falando que tem que deixar solto, não. Não é nesse extremo, mas assim, é reduzir mesmo esse nível de cobrança para que essa frustração não seja tão grande. Tem uma coisa, sabe, Tininha, que eu tenho estudado bastante, eu aprendi com a disciplina positiva e eu aplico aqui em casa e geralmente funciona muito bem, que a gente chama de os combinados, sabe? Então, isso para nós é bom. Lá. Tá aqui gente, mostra esse livro, amiga. Esse livro é maravilhoso. Para quem tiver aí sofrendo com específico o que fazer. Né? Mas tem a versão para crianças de 0 a 3 anos, tem a versão para crianças de 4 a 7 anos, uma coisa assim. É um livro maravilhoso. São livros maravilhosos, porque é uma coleção. A autora chama Janice Nelson, ela é a criadora da disciplina positiva, e a disciplina positiva, ela fala justamente dessa forma de você criar, né, de forma gentil, mas ao mesmo tempo ser firme, né, porque muitas pessoas confundem a questão da gentileza com a permissividade, né, e isso angustia muito a gente também, porque os pais se questionam, tipo, se eu brigar, ele vai ficar traumatizado, porque tem essa crença, né, mas se eu deixar fazer tudo, vai virar o reizinho da casa, então eu não sei o que fazer. É totalmente possível você orientar o seu filho, colocar normas e regras, mas ao mesmo tempo você ser respeitoso, você ser gentil, né, você conseguir orientá-lo com amor, né? Então é uma teoria que fala muito sobre a criação com amor, e amor não é você dar tudo que a criança quer, e nem tampouco você também ser ríspido e desrespeitoso. Então só fazendo um recorte aqui, porque uma coisa que geralmente funciona muito bem e que nos alivia muito, né, a gente está falando aqui das angústias dos pais, é a gente fazer os combinados. Então uma dica para vocês, o que são os combinados? Não tenho paciência de sair com meu filho porque toda vez ele dá birra, ele me pede as coisas e ele me desobedece e tal. A criança gosta muito de rotina, a criança gosta muito de saber o que vai acontecer na vida dela, né? Então, toda vez que a gente coloca a criança numa situação que é inesperada, ela vai, às vezes, despertar desejos e a criança, dependendo da idade que ela tá, ela é muito imatura para controlar as emoções, para controlar e para comunicar. Então, quando a gente combina com a criança algo, a gente está se preservando de passar um vexame, né? Até dependendo da idade que essa criança tem. Né? E ao mesmo tempo ajudando essa criança a não ficar tão ansiosa. Então, por exemplo, se eu vou no supermercado com uma criança, tem gente que fala assim, Deus me livre, levar o menino no supermercado, é pedir para dar birra, a criança não vai me dar sossego, não sei o quê. E aí isso gera uma angústia muito grande no adulto também, né? Porque ele já sabe que vai ser um problema. Se você vai no supermercado com a criança e você já sabe que você não vai poder, então faz um combinado. Né? Nós vamos no supermercado para comprar tais coisas. Vamos fazer a lista junto comigo? Senta com a criança, aquilo que você falou, né? De trazer a criança para a nossa rotina.
Vamos fazer a listinha aqui com a mamãe. O que que a gente vai colocar? Então, lista ali os materiais de limpeza, as frutas, enfim. E é isso que a gente vai comprar. Então, de repente, por exemplo, você acredita que dá para você comprar, deixar ele escolher alguma coisa. Então, você combina, olha, a mãe vai deixar você escolher uma coisa no supermercado, mas é só uma. E é importante Isso está determinar o combinado. valor, né? Até o valor E total. determina. O meu irmão tem uma estratégia ótima, sabe? Ele fala assim para a filha dele: olha, tudo que termina com tal número, agora eu esqueci o que que é muito caro. Então, só que quase tudo que vai comprar, acho que é o 9, né? Que tudo que geralmente você vai em supermercado de loja, tudo termina assim, né? 12,90. Aham. Tudo que termina com zero. Tudo que termina com zero é muito caro. E aí, no final das contas, ela vê que é tudo muito caro, mas é brincadeira isso. Mas, enfim, a gente já deixar combinado o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, a escola, né, antes da pandemia mesmo, era algo que gerava muita angústia tanto em pais quanto em filhos, né? Principalmente crianças pequenas. Vai chorar, vai dar trabalho, mas se eu combino antes, e sou muito sincero, eu falo que a gente tem que conversar com criança igual a gente conversa com adulto. Sim. A criança ela tem condição de entender, né? Então, como que vai acontecer? E aí a gente respeita realmente aquelas condições, sabe? Isso diminui a nossa angústia, diminui a nossa ansiedade de também não saber como que a criança vai reagir, e ela também não vai ser pega de surpresa. Ela já sabe quais foram as normas que foram estabelecidas. Sim, essa previsibilidade, ela é um excelente regulador de humor. Então, a criança, ela está em fase de Uhum. maturação cerebral, ela precisa de regular essas emoções que ela não sabe regular. Então, quando ela tem essa previsibilidade do que vai acontecer, olha, você não vai ganhar nada, eu não vou comprar nada diferente, ó, dependendo da idade, ela tem essa noção, eu vou poder te dar alguma coisa até R$ 10, você pode escolher. Então, isso ajuda a regular as emoções, o que ameniza os estresses e as ansiedades que despertam nessa criança. Então, é muito importante que existem esses acordos entre a família que conversem claramente sobre todas as regras e caso essas regras não sejam cumpridas conforme foi estabelecido entre as partes, que exista alguma coisa que possa acontecer, no sentido assim, então da próxima vez a gente não vai comprar mais nada, então a gente não vai fazer aquilo que a gente tinha combinado, olha, a regra foi essa. E assim, tentar deixar claro quais são, mas sempre não no sentido de tentar punir, mas no sentido de orientar, de que as escolhas têm consequências. A vida real é assim, Uhum. né? Todas as nossas escolhas têm as consequências. E a gente está criando os filhos para a vida real, para viverem sozinhos por aí em algum momento. Então, eles precisam desde sempre entender que toda escolha vai gerar uma perda e um ganho, e, em consequência, vai ter as consequências das escolhas que eles fizerem. Olha, É, pelo que eu as tô pessoas vendo aqui, confundem muito isso, né? Ah, tá faltando pode 10 falar. minutos pra gente pra acabar tudo. Passou tão rápido. A gente vai É, colocar, ver nossa, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa assim nesse sentido. pessoal, pode ficar à vontade, quem quiser perguntar, né, ou quem quiser compartilhar, né, eu vi que algumas pessoas comentaram aqui, mas foram compartilhando. Alguém perguntou aqui se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravado, tá? Eu vou deixar gravado aqui no GTV e vou compartilhar com a Tininha também para ela poder deixar gravado no GTV dela. Mas tem alguma outra coisa assim que você tinha preparado para falar, para a gente aproveitar esses minutinhos? Eu vim bem para um bate-papo de amigas, né? Sem Tá. muito preparo, assim, sem nenhum roteiro mesmo para a gente conversar. Mas nesse sentido de compartilhar as experiências, e assim, uma experiência que tem sido extremamente positiva em consultório é o acompanhamento familiar. Assim, as famílias às vezes Uhum. procuram a gente, tipo, ai, meu filho tem isso, vou marcar uma sessão com ele. Eu falo, não, até 18 anos, a minha primeira sessão sempre é com a família. Então, depois que eu encontro essa com a família, que eu vou encontrar com a criança. E via de regra, às vezes eu fico muito mais tempo com a família, porque só com a família existe a mudança, porque a gente entende assim. Acredito que você compartilha da mesma opinião que eu. Não adianta a criança ir para o consultório, ficar lá 40, 60 minutos uma vez por semana e voltar para a família e encontrar o ambiente todo adoecido. Sem mudança de comportamento da família, sem esse ajuste das famílias, não vai ter mudança. Então, nosso trabalho vai ser basicamente enxugar gelo. Então, é muito mais importante a gente fazer esse trabalho com a família, de orientar como é que deve se comportar com relação a essa criança. E a partir dali, eles mantêm esse tratamento todos os dias da semana, todas as horas, o resultado é muito mais rápido, muito mais eficaz Uhum. e muito mais duradouro.
Então, assim, a família, esse acompanhamento é muito mais importante com a família, a não ser que a criança já esteja desenvolvendo transtorno de ansiedade, aí é outra orientação, né? Mas, assim, é um recado mesmo para as famílias que estão aqui. Se vocês estão percebendo que não estão tendo condições emocionais de lidar com essas crianças, não espere elas terem crise de ansiedade, ter prejuízos muito grandes. A gente vê o tempo todo crianças se mutilando como forma de tentar lidar com essas emoções que não estão conseguindo regular sozinho. Então a gente vê o tempo todo isso acontecer, então a gente não precisa esperar algo muito mais radical acontecer dentro de casa para procurar orientação família orientação familiar. E é super normal e muito efetivo e eficaz quando essa família é orientada de maneira primária, antes que as coisas Uhum. estejam acontecendo, assim, a nível de prevenção. A gente ou pelo menos deveria, né? Ir ao dentista 1 ou 2 vezes por ano para ver se está tudo bem, ir ao cardiologista, ao ginecologista todo ano, sem ter sintoma nenhum. Da mesma forma, a gente deveria ir ao psicólogo, ao psiquiatra, para saber se a gente está funcionando como deve funcionar, né? Porque quando a gente trabalha a É nível verdade. primário, a nível de prevenção, tudo é mais eficaz, tudo é mais rápido e mais barato, né? Com toda certeza, o tratamento a nível primário ele é muito mais barato e mais eficaz em qualquer instância do acompanhamento da saúde mesmo. Sim, eu vejo muito, eu atendi muito tempo criança, sabe? Parei de atender, logo começou a pandemia. Mas eu percebia muito uma angústia dos pais. É como se quando eles levavam a criança no psicólogo, eles já carregavam aquela responsabilidade, né? Meu filho está aqui por minha culpa. Gente, por favor, não façam isso com vocês. É claro que o adoecimento, às vezes, ele acontece em função do ambiente, mas muitas vezes nós não sabemos exatamente o que fazer. Eu sempre falo para os meus pais, os pais dos meus pacientes, né? Você erra tentando acertar. Eu erro tentando acertar. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que eu não sei tudo. E quando eu procuro ajuda, uma orientação profissional, hoje eu trabalho muito mais com orientação de pais também, Também. não trabalho mais com criança, eu encaminho as crianças para atendimento. Por quê? Quando você tem essa humildade de reconhecer que você não sabe tudo e que você não tem que dar conta de tudo, você está aberto para receber as orientações. Não existe um manual de criação de filho, então a gente não tem que se cobrar tanto de ser o pai perfeito. A gente tem hoje a disciplina positiva, que é quase um manual, né, amiga? Sim, é Mas muito ainda bom. não é, porque é Não é difícil de receita de aplicar. bolo. É, Não, porque a gente está acostumado com uma outra modalidade de criação, de orientação. Então, fazer essa, para mim é difícil, eu não consigo aplicar isso todos os dias na minha rotina. É muito mais trabalhoso, mas é muito mais eficaz, né? A gentileza, o amor, não tem comparação, né? e assim, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter também. É porque aí a gente vai criar, via de regra, normalmente com os valores que a gente foi criado, com a forma como a gente foi criado, o que às vezes É. é uma vantagem e às vezes é uma extrema desvantagem, né? Assim, eu sempre pedi desculpas em casa. E tem pessoas que às vezes quando eu percebo que a situação foi exagerada, quando a situação foi desproporcional, ou quando eu percebo que eu realmente falhei. E tem pessoas que às vezes eu compartilho essa informação e falo assim, como assim? Você pede desculpa pro seu filho? Eu falei, cara, eu peço. Porque como é que eu quero que ela me peça desculpa quando ela falhar, ou que ela peça desculpa pro outro quando ela falhar, se ela não reconhece que, quando ela sabe que eu falhei, se eu não sou humana ou humilde o suficiente para pedir desculpas? Então, assim, que ensinamento é esse que foge do exemplo? Então, não existe, não vai ser eficaz. E não tem nada de errado. Quando a gente é capaz de reconhecer o próprio erro que teve com esse filho e fala, olha, você me desculpa porque eu fiz isso, 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 eu agi de maneira desproporcional, eu estava nervosa, não deveria ter feito, eu gostaria que você me desculpasse. Tá tudo bem? Eu me coloco, eu saio do altar da perfeição de mãe e me coloco no mesmo nível dela. E se colocar no mesmo nível gera uma conexão surreal, porque ninguém idolatra o super-herói. Pessoas idolatram pessoas tão reais quanto pessoas reais falham, têm os seus momentos de estresse, tem momentos que não faz as coisas da maneira mais adequada, e isso dá abertura para que a criança também fale assim, caramba, se a minha mãe erra e ela me pede desculpas, então eu também me sinto confortável para pedir desculpas quando eu errar também. Então, trazer esse senso de humanidade é extremamente saudável. E a gente não tem que ficar lá no patamar autoritário. Uma geração, a minha geração, a nossa geração de maneira geral, foi criada para ser obedecedores.
onde o adulto É. fala e a criança cala. Não estou dizendo que a criança tem que retrucar, não é nesse sentido, tá? Não me interpretem mal. Mas assim, onde a gente Uhum. não tinha oportunidade de expor a opinião. É como se o adulto falasse e a criança falasse também. Por que que existe tanta violência sexual em família? Porque o adulto fala, a criança diz amém, né? O adulto fala, não conta que Uhum. eu peguei aí. A criança, ok, tá bom. Então eu crio a minha filha para ser uma pensadora e uma contestadora. E ela me contesta o tempo todo. E eu fico pé da vida com isso. Mas eu falo, cara, eu tô ensinando ela que ela não pode Aham. aceitar uma regra que não faz sentido para ela calada. Porque isso não é que vá. Ai, no celular. Não é que vai prevenir 100% que algo ruim aconteça. Não, não é nesse sentido. Mas vai deixar a sementinha plantada que, caso tenha um relacionamento abusivo, ela sabe que aquilo, de uma maneira geral, fere. Então ela vai se impor. Cara, não é porque eu gosto, que eu amo, que tá me machucando que eu vou permanecer. Se tá num trabalho onde a relação é abusiva, tem o assédio moral nesse ambiente de trabalho, ela vai ter condição de mostrar e falar assim, cara, esse chefe tá ultrapassando o limite, então eu não vou aqui. E isso vem com os amigos também. Você tem amigos extremamente abusivos, né? Que vem. Então, Tem. quando a gente cria a criança para ser uma contestadora, uma pensadora, você meio que planta sementinha para que ela não aceite tudo calada, né? Só que é um desafio gigante fazer isso, porque tem hora que a gente Gigante. tá sem paciência, nem o menino diz, por que que eu tenho? Aí a vontade fala assim, porque tem, porque eu sou sua mãe e vai calada. A vontade é essa, mas a gente respira, vai ao banheiro, toma água e fala, porque nesse momento é o melhor. Então, assim, a gente também tem hora que dá uns gritos, fala algumas coisas que não precisa, mas a gente tem que ter a humildade de falar assim, poxa, desculpa e vamos conversar e vamos resolver essa situação, né? E a gente só tem 2 minutos. É. E assim, gente, eu falo uma coisa, essa conversa franca, né, essa conversa sincera e respeitosa, ela é libertadora, porque, como a Tina falou, ela cria uma conexão tão grande entre nós, né, hoje eu acho super bonitinho, qualquer situação que deixa minha filha angustiada, ela vira para mim, ela tem 7 anos, ela vira para mim e fala assim, mãe, vamos ali comigo que eu preciso conversar. Ai, que E lindo. olha só, eu percebo uma dificuldade muito grande dos pais conversarem com os filhos. Os pais, às vezes, têm medo, receio do que dizer. Então, não tenho. É a ligação mais forte que existe no mundo é entre os pais, a mãe, um filho, um pai, um filho, quando esse faz parte dessa convivência. E a gente não tem que ter, e tem que partir de nós, às vezes. Ensinar isso para eles e dar essa abertura. Porque senão, realmente, a gente não vai conseguir, eles vão se fechar no quarto, eles vão se afastar, eles vão se distanciar, porque precisa da gente fazer essa ponte, né? Que a gente está Sim. ensinando para eles, né? E o mais importante, na dúvida, apenas ame, abrace e dê colo. Só ame. É, Tem hora que a gente precisa falar, a gente só precisa estar lá. Fala assim, eu estou aqui, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui, bora resolver. E se não conseguir, procura é um verdade. profissional de saúde mental para auxiliar, né? Amiga, tá acabando antes da gente, né, da gente cair aqui, vamos encerrar para a gente deixar gravado bonitinho. Muito obrigada mais uma vez pela Foi sua participação, ótimo. por ter aceitado o meu convite. Foi maravilhoso, né? Eu acho que foi bem legal mesmo. Vai ajudar muitas pessoas, vão assistir depois também, vão poder ter esse acolhimento, né? E Sim. qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, às vezes não deu tempo de perguntar aqui, pode estar chamando a gente, né, amiga? Que a gente vai Sim, estar tendo claro, prazer adoro em esse momento. ajudar e orientar. Tá bom? Então, beijo. Obrigada pelo convite, Fiquem todos obrigada a com todos que Deus. fizeram. Ó, a gente estava pensando em 10, ó, dobramos a meta, fomos para 20. É, Adorei. Então, obrigada a todos que estiveram presentes conosco, nos ouvindo, participando com a gente desse momento que eu acredito que foi enriquecedor, tanto para mim quanto para a Lília e para as pessoas que estão passando por essa situação, né, de ter criança e adolescente em casa. Obrigada pela companhia. beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, beijo.